Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa lição da Escola Sabatina Online. Eu me chamo Anderson, você está nesse canal aqui, já peço para você ajude com o like, porque isso gera mais motivos para o YouTube compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que querem aprender da lição e também divulgue na sua classe da Escola Sabatina ou com familiares e vamos aprender junto a respeito da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a lição de número 7 a respeito do discipulado. E hoje nós estamos na parte de segunda-feira, uma lição fantástica, incrível. Então pega a sua lição na mão e vamos juntos recapitular rapidamente o dia de segunda-feira. Tema: o custo do discipulado. Aqui agora nós vemos na lição de segunda-feira que os discípulos já sabem quem Jesus era. Jesus era o Messias. E agora Jesus estava explicando as coisas que viriam com essa responsabilidade de saber. E agora basicamente Jesus tem uma conversa mais íntima e pessoal com eles a respeito da missão que eles teriam que fazer após a sua partida. Tanto é que Jesus chama os discípulos ali e conversa com eles a respeito, talvez que a lição nos remete a imaginar quando Jesus chama aqueles homens pela primeira vez, diz: venham comigo ser pescadores de gente ou de homens, depende da tradução bíblica que você tiver. Mas lembre-se que até aquele exato momento, antes deles saberem exatamente que Jesus e entenderem era o Messias prometido das profecias de Isaías e que os fariseus e os líderes religiosos tanto exaltavam que viriam, eles ainda não entendiam muito bem as coisas que Jesus fazia e tinham muita confusão, era muito difícil colocar na cabeça deles as coisas espirituais. Mas agora Jesus vem e fala com eles, e aqui é enfatizado que Jesus mostra o que? Revela o objetivo da sua missão, que era o que? Morrer se fosse necessário e ressuscitar depois de 3 dias. No caso, morrer era necessário e o ressuscitar para que pudesse redimir a humanidade do pecado. Ele estava dizendo: preste atenção, meus discípulos. Eu sou o Cordeiro da profecia. Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu sou o Messias prometido lá nos livros de Isaías, dos profetas do Antigo Testamento. Era a minha vinda que eles estavam prevendo. E agora, isso causa o quê? Um choque nos discípulos. Porque agora Jesus os confronta com o sacrifício, com o custo das escolhas. Lembre-se, por exemplo, que tudo tem um custo na nossa vida, não é verdade? Para você viver melhor, viver em condições melhores, você tem que trabalhar mais, alcançar mais recursos financeiros. Para você ter uma saúde melhor, você tem que escolher uma alimentação mais saudável. Às vezes é exigente de você tirar coisas que você gosta e começar a se alimentar com coisas que você não gosta. Ter um estilo de vida com exercício regrado. Então, para ver certas coisas e alcançar na nossa vida, nós precisamos ter uma mudança. Isso é o custo daquilo que a gente precisa implementar na nossa vida. Jesus estava trazendo para aqueles discípulos o custo da vida com Jesus, o custo daquela vida espiritual que eles estavam tendo. Então agora, quando Pedro e os discípulos ficam em choque ali, Pedro é apresentado nessa contexto da lição, vindo ter com Jesus de uma forma meio íntima, meio que cobrando. E aí, Senhor, mestre, como assim isso vai acontecer com a gente? Tomar a cruz, sacrifício, custo. Achei que a gente te seguindo, a gente só ia ganhar. O Senhor tá falando que a gente pode perder até a vida. Como assim? E então Jesus faz uma coisa interessante, que é ali a conotação que Jesus identifica que não era Pedro falando, mas era Satanás que estava com Pedro, jogando essas ideias. Então Jesus fala o que assim, ó, chama ali e fala: afasta de mim, saia de perto, saia do meu caminho, Satanás. E diz que vai ser cumprido a vontade de Deus. Você percebeu que geralmente uma lição que Jesus está nos trazendo é que, mesmo nós sendo cristãos, mesmo nós conhecendo a palavra de Deus, mesmo nós tendo uma vida espiritual, se nós não vigiarmos, o inimigo pode nos ajudar a nos usar para confrontar as coisas de Deus, pode nos usar, vai ser cooperadores para rivalizar, para dificultar, para tornar muitas vezes penoso e difícil. Será que também não é uma lição para nós discipulados? Quantas vezes será que nós estamos permitindo que o inimigo fale pela nossa boca, que pelas nossas ações ele tem atrapalhado a missão de Jesus, ou a missão que a gente quer desenvolver? Quantas vezes a gente não fica frustrado na igreja, frustrado na vida espiritual, parece que a nossa vida não anda, mas é que nós não estamos deixando brecha para o inimigo estar nos usando em alguns momentos, assim como foi usar a Pedro para questionar a Jesus? Mas olha interessante, as palavras de Pedro que a lição aponta não eram para ajudar a consolar Jesus na sua grande prova que estava diante deles. E não estavam em harmonia com o plano grandioso da graça e da redenção que Jesus estava contando ali. Ele te fala, ó, mas o que significa assim, ó,
A lição do sacrifício de Jesus veio ensinar com o seu exemplo. Jesus estava mostrando que quando ele estava falando sobre sacrifício, sobre entregar algo, ele não estava falando assim, tipo, ah, vocês vão lá fazer, ó, faz vocês e eu vou ficar só olhando. Aquele negócio de faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, Jesus estava dizendo, por exemplo, ó, quem quiser vir após mim, que se negue, tome a sua cruz e me siga. Mas eu vou ir na frente, eu vou ser o primeiro, porque eu voluntariamente vou estar na cruz, vou dar a minha vida em sacrifício, vou perdê-la para que vocês tenham vida e vida eterna. Olha só, os seguidores de Jesus são chamados a ter o mesmo objetivo que ele, tomar a cruz e segui-lo. Jesus estava dizendo, vocês vão precisar tomar uma posição. A vida cristã é isso. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira, você é para pensar, meu irmão, minha irmã, que a gente fica em cima do muro, fica olhando para os lados, esperando que outros decidam por nós. Mas o que Jesus está dizendo? Nas coisas espirituais, vocês precisam decidir. Ninguém vai poder decidir por você. O que eu estou dizendo? Esse caminho que vocês estão comigo agora parece confortável, mas ele vai ser difícil, vai mudar. E vocês precisam estar dispostos a andar por onde eu andei e fazer as coisas que eu vou fazer. E as mesmas escolhas. E pode haver um custo alto aqui, mas vai valer a pena. Porque a ênfase aqui que é dada no paradoxo da fé cristã é o que? Perder a vida é a maneira de encontrá-la. Por outro lado, ganhar o mundo é o caminho para perder a vida eterna. O que Jesus estava dizendo? Há muitas escolhas a serem feitas de vocês. Vocês podem ver todas essas coisas aqui e desejarem elas, mas pode ser que ao desejarem elas, os leve a caminhos de morte. E pode parecer que o que eu estou falando para vocês agora seja irracional, ilógico, confrontem vocês e deixe até vocês apavorados, mas é um caminho de segurança, porque comigo, mesmo que vocês percam aqui, vocês ganham lá. Agora, se vocês ganharem aqui, vocês podem perder a eternidade. Comigo é mais garantido. Ele estava dizendo, a receita não é fácil. Fazer isso acontecer não é fácil. Mas o sacrifício e o custo alto que é exigido, ele se paga. Ele vale a pena. E Ginto tem nos trazido a simplesmente uma reflexão muito importante a respeito dos nossos valores e das nossas escolhas. Hoje em dia, no mundo que é tão fácil de nos vendermos, tão fácil de nos corrompermos, tão fácil de trocarmos princípios por valores, ou por status, ou por parecer do que ser, Jesus está nos chamando a ser cristãos autênticos. A gente precisa entender a parte que fala sobre tomar a cruz como literalmente, porque Jesus ele tomou a cruz em forma de humilhação. Ele passou pela pior crucificação de todas, pelo pior tipo de morte da sua época. E ele foi e cumpriu como estava predito. Ele seguiu o seu caminho como ovelha no matadouro. E ele precisava mostrar para os discípulos que ambos teriam caminhos difíceis, mas a escolha eles teriam que fazer hoje e teriam que viver com ela. E na vida cristã é assim. Tem muita gente que busca o dono da bênção. Melhor dizendo, buscam a bênção e não o dono da bênção. O Senhor hoje quer pessoas que busquem a Jesus como Salvador, para que Ele nos sustenha em momentos difíceis. A jornada nunca será fácil espiritualmente, meu irmão. Mas a gente precisa entender que a lição nos mostra, na segunda-feira, o custo do discipulado. Servir a Jesus é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. E Jesus tem nos convidado a entender esse processo. Mas lembre-se, vale a pena. Porque aquele que perder a sua vida, achará. E aquele que querer ganhar tudo, acabará sem nada. Quem muito quer, nada tem. Escolha o certo. Escolha Jesus. E vamos viver essa experiência com Ele. Que possamos aprender muitas coisas ainda nessa lição dessa semana. Conto com você, tá bom? Vamos orar rapidamente? Senhor Deus, abençoe a vida desse homem e da mulher, que pôde ouvir nas palavras da lição de segunda-feira, o custo do discipulado. Que a gente entenda o valioso preço da salvação. E que a gente viva com isso. E que as nossas escolhas possam ser a partir disso. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e espero você no próximo vídeo.